Pessoal, não esqueçam de responder chamada aí não, tá bom? O único controle que eu posso ter para saber se estão na aula é se responde no horário. Então, respondeu no horário, eu considero que está assistindo aula, entendeu? Aí, se responder fora, não tem jeito de eu saber se a pessoa estava, se não estava. Então, procurem sempre responder a presença aí no mural que está aí, tá bom? Para vocês irem computando os pontinhos aí durante o bimestre, tá? Eu vou projetar aqui, pessoal, a guia que tem o plano de estudos de vocês, né, o PET, e a gente vai começar com o primeiro assunto aqui, que é sobre o senso comum, né? Então, o início aqui do PET, né, semana um de vocês, tá? A sociologia como disciplina científica autônoma, conhecendo nosso mundo social, né? Então, a sociologia que é a ciência que estuda a sociedade, né? A própria ciência que vai ter termos, conceitos próprios da ciência pensando a sociedade, né? Por que a gente fala muito de senso comum, pessoal, na sociologia? Porque normalmente na sociedade que a gente vive, nós emitimos opiniões sobre o que a gente vê. Então, é normal, né? Se a gente está vivendo, está convivendo, está se relacionando com as pessoas, a gente tende a ter opinião sobre as coisas que a gente vê na sociedade. E essa opinião que a gente emite na sociedade, ela tem referência àquilo que a gente aprende, né, e sobre as nossas noções de experiência que a gente está tendo durante a nossa vida. Então, o senso comum, ele, querendo ou não, é um conhecimento imediato, né? É aquele conhecimento que você aprende, independente de estar em uma escola ou numa universidade ou lendo um livro de alguma teoria específica científica. Então, o senso comum ele não é ciência, mas ele é a base para o conhecimento para depois se chegar a uma ciência, né? Então, a introdução à sociologia é o tema, né? A sociologia como disciplina científica autônoma, ou seja, uma ciência independente das outras, né, que vai ter a sua própria linguagem, a sua forma e seu método de se chegar a um conhecimento científico da sociedade. Né? Então, ela não se confunde com a filosofia, ela não se confunde com a história, ela não se confunde com a geografia. Né? Então, a sociologia ela é uma ciência própria que estuda as sociedades, principalmente as sociedades pós-revoluções burguesas, né? Depois da Revolução Francesa, depois da Revolução Industrial e da Reforma Protestante, esse novo mundo que é construído, ele vai ser estudado, então, por essa ciência se chamada sociologia ou ciência social, né? Então, pessoal, na verdade, nós estudamos aqui, não é o nome sociologia, não é propriamente o certo, né? Aqui a gente estuda ciências sociais, mas aí, para ficar mais fácil, as pessoas colocam sociologia. Mas a sociologia, ela estuda a sociedade industrial, tá? E a gente não vai ficar preso só na sociedade industrial, a gente vai estudar a antropologia, que tem a ver com as sociedades primitivas, tribais, ou a política, né, que não está especificamente no funcionamento da indústria e da organização das cidades, mas tem a ver com o quê? Com o jogo de poderes, né, que constrói essas sociedades. Então, tem um primeiro recadinho lá que começa assim, pessoal. Olá, estudantes, professores e professoras. Seguindo as orientações do Conselho Nacional de Educação, o PET, que iniciou no ano 2021, resgatou as habilidades do ano anterior de todas as disciplinas. Então, o primeiro PET de vocês, pessoal, né, o número um, o passado, ele tem muito a ver com o resgate do nono ano de vocês. Então, um monte de conhecimento foi resgatado, parte deles, para ser aplicado nesse primeiro PET. Já nesse segundo PET, a gente vai ter uma maior introdução da sociologia em si, né? Então, fala aqui, ó. Como não há sociologia no nono ano, tratamos de temas que estiveram presentes no ensino fundamental, ou seja, que já foram desenvolvidos no processo educativo e que fazem parte dos estudos da sociologia. A diferença, no caso, é que a sociologia se utiliza de uma ferramenta própria para entender a sociedade. Agora, nesse bimestre, iremos discutir conceitos sociológicos básicos para que possamos compreender os fenômenos sociais a partir do olhar crítico. A sociologia está aí para isso, para entender o mundo que nos cerca e para isso, além do nosso senso comum. Né? Então, pessoal, começa o seguinte, ó. O que é o senso comum? Né? Então, você já se perguntou de onde vem tudo que sabemos? Né?
Se você responder algo como livros, ciências, internet ou jornais, não está errado, mas também não está completamente certo, né? Boa parte do que aprendemos é fruto de nossas experiências, do nosso olhar, do que ouvimos, do que nos contam. Tenho certeza que você consegue se lembrar de inúmeras coisas que aprendeu, mas não sabe aonde aprendeu, quem ensinou. É provável que algumas coisas que fazem parte do seu conhecimento possuem lacunas. É incompleto, você sabe só o básico. Então, coisas que nós aprendemos, né, no dia a dia que a gente conversa, é igual aquelas chamadas de notícia, que a gente vê só o título da notícia e aí a partir disso a gente já passa a notícia para frente. Né? Então, ou seja, o conhecimento do senso comum é um conhecimento superficial, ele é o inicial. Ele serve para orientar a gente, mas ele não diz respeito sobre a realidade total daquilo que a gente está falando. Então, muito do nosso senso comum é um conhecimento passado, mas superficial, sem aprofundar. E o que acaba acontecendo com esse senso comum? Bom, apesar dele ser a base da nossa distribuição de conhecimento, ele nem sempre significa um conhecimento que é válido, que pode ser comparado como um conhecimento científico. Então, quando é que eu vou saber o que é um conhecimento científico e o do senso comum? Né? Então, vamos ver aqui. Por exemplo, responda rápido. Onde está o fósforo? Onde está o fósforo? Na caixinha ou no palito? Uma pergunta assim, né? Muito simples, né? A gente fica até pensando assim, ó, mas será que é isso que está querendo perguntar mesmo, né? Onde está o fósforo, na caixinha ou no palito? Né? Então, mesmo sabendo como acender um palito de fósforo, nosso conhecimento pode ser limitado a esta ação específica. Se quisermos uma explicação correta e detalhada, teremos que buscar explicações científicas. Então, como que acende o palito, pessoal? Se a gente fosse responder pelo senso comum, a gente vai falar, bom, eu pego o palito e risco e ele acendeu. Isso aí é o senso comum explicando como que eu acendo o palito. Mas aí, se eu for pegar a ciência explicando como acende o palito, ela vai falar sobre o atrito da pólvora que causa, entendeu? Ele vai ter uma explicação verdadeira sobre aquilo, esmiuçada, explicando realmente o que acontece naquele fenômeno de se pegar fogo no palito, né? Então, se isso serve para o fósforo, serve para o que acontece na nossa volta, incluindo as relações que temos para o mundo e com as pessoas. Então, pessoal, o conhecimento do senso comum é aquele que você utiliza para usar as coisas. Não é para você conhecer lá a fundo. Então, para você usar, por exemplo, fazer um café, você precisa do senso comum. Você não precisa de um conhecimento científico. Se você vai dirigir um carro, andar pelas ruas, atravessar a faixa de pedestre, tudo isso é o senso comum. Você não vai precisar saber por que inventou a faixa de pedestre. Você vai usar ela porque você sabe que aquilo ali é algo usado por todos por segurança. Então, o senso comum ele serve para isso, para nos orientar através de conhecimentos que são imediatos. Então, uma das características do senso comum é que, de fato, ser passado geracionalmente, ou seja, de geração para geração. O que isso quer dizer? Que uma geração aprende com a anterior e repassa para as próximas gerações. De outro jeito, o que aprendemos com os nossos pais e avós, provavelmente transmitiremos para os nossos filhos e netas, e assim sucessivamente. Então, é um conhecimento automatizado, pessoal. Por que automatizado? Porque você aprende com seus pais desde a sua infância. Então, aquilo ali vai fazendo parte da sua forma de ver o mundo. Né? Então, o conhecimento do senso comum é o que você tem de imediato de aprendizado, para saber as coisas do mundo, para saber as regras do mundo, como funcionam as coisas de forma superficial, mas que você pode utilizá-las. Né? Não é à toa que ainda ouvimos coisas como manga com leite faz mal. Né? Isso é senso comum, pessoal. Esse é apenas um exemplo de informação passada de geração em geração que dura até hoje, mesmo errada. Manga com leite não faz mal. Há uma explicação histórica, econômica e social em torno dela. Bem rapidinho aqui. No Brasil, colônia, havia muita manga, mas o leite era algo raro. Para que a população escravizada não consumisse leite, essa informação, sem qualquer fundamento científico, foi passada de pessoas para pessoas até hoje. Então, o escravo, ele tinha manga livre para ele pegar e comer, então, para ele, depois dele comer a manga, ele não ir beber leite da vaca, porque estava com fome, eles falavam que leite com manga matava, né? Então, o cara que comia a manga, ele evitava. Veja que um senso comum qualquer pode durar por muito tempo, mesmo havendo conhecimento científico sólido e bastante para desacreditá-lo.
Mesmo depois da gente ver com conhecimento científico que isso não tem base nenhuma, inclusive a gente tem vitaminas, né? Mousse de manga, né? Quantas coisas que a gente mistura aí o leite com a manga. Que isso aí, né? Mesmo no senso comum hoje atual, né? Nem precisa da ciência para explicar que isso é já utilizado, né? Você vai no rei da vitamina ali, tem vitamina de manga. Então, o próprio senso comum já mostra que não tem nada a ver, né? Então, o mesmo acontece com o funcionamento aparente dos fenômenos que ocorrem numa sociedade. Os negros possuem uma aptidão física maior para o esporte e o trabalho pesado. Isso é outro senso comum. Eu quero dizer que o negro é bom para esporte físico, ele tem mais força física e ele é bom para o esporte e para o trabalho braçal, né? Quando eu faço essa afirmação, pessoal, eu automaticamente estou querendo dizer que o negro ele é bom só para coisa física e coisa mental não, né? Então isso é um senso comum que foi passado pelo país no início da colonização, que era uma forma então de excluir o negro de posições em que utilizasse o intelecto, né? Então, a mulher é mais apta para o trabalho doméstico, né? Como se trabalhar em casa era coisa de mulher, né? As explicações científicas para isso ou se fundamentam em preconceitos, relações de poder e construções históricas e sociais. Então, pessoal, a gente vai ver que essa coisa de colocar a mulher dentro de casa para trabalhar, fazer os afazeres, e que isso passa a ser um afazer somente da mulher, isso é sinal do chamado patriarcalismo, ou seja, é a dominação do homem sobre a mulher, né, por muito tempo. Hoje é que a mulher, com a emancipação, com os movimentos feministas, e isso hoje tem tido um outro parâmetro. A gente está vendo o quê? Homens dividindo tarefas domésticas em casa, né? Já não tem mais aquela coisa, não, lá em casa quem cozinha é meu pai, minha mãe não cozinha. Hoje a gente já está vendo essas diferenças sendo cada vez mais comuns, né? Mas por muito bom tempo, o senso comum falava o seguinte: não, serviço de casa, cozinha é mulher, né? Isso é o senso comum. E aí a gente vai olhar por conhecimentos mais aprofundados que isso não tem base científica, dizer que o trabalho doméstico é da mulher, né? Então isso aí vai sendo quebrado. E aqui tem um esqueminha, ó, senso comum, conhecimento, fruto do olhar e da experiência, certo ou errado. O errado gera o quê? Preconceitos, né? É o caso da mulher, né? Eu queria dizer que só a mulher que é apta ao trabalho doméstico, quando ela queria trabalhar fora, ela falava, não, esse aqui é trabalho de homem. Aí gerava os preconceitos com relação à mulher. Não, mulher não pode assumir postos de comando em empresas, porque ela é fraca, ela é boa para coisa doméstica. Então, o quê? Vão criando discriminações e preconceitos em torno de um senso comum, que na realidade não tem nenhum fundamento, né? Pessoal, um senso comum que as pessoas utilizam muito é achado não é roubado. É roubado sim, viu, pessoal? Toda vez que você acha alguma coisa na rua, provavelmente ela tem dono, né? Então as pessoas acham que achar aquilo e pegar para si é certo, que não tem problema nenhum. E tem, né? Se você for olhar na lei, chama-se apropriação indébita. A apropriação indébita, ela não chega a ser roubo, mas é quase isso, né? Então, ou seja, é errado, você está pegando algo que não é seu, né? Então, ó, mas é importante dizer, o senso comum não deve ser encarado como algo ruim. Ele faz parte do nosso dia a dia, nós usamos para coisas práticas. Como eu falei para vocês, né? O senso comum é para você usar alguma coisa, né? Prática. Identificar certos perigos, saber agir sob determinadas circunstâncias, é um tipo de conhecimento. O problema é se fixar somente nele e não interrogar, o que pode servir de campo aberto para preconceitos. Então, o senso comum, pessoal, igual está falando aqui, ó, fruto de um olhar da experiência. Você viu, aconteceu aquilo. Aquilo pode ser real ou pode ser algo que só pela impressão parece algo, mas não é. Então, ele é errado, né? Então, tudo a gente tem que questionar. Bom, será que isso é assim mesmo? Né? Então, o questionamento sobre um conhecimento imediato que chega para você, você tem que tomar cuidado. Por exemplo, fofoca, pessoal, é cheio de senso comum. Quando a pessoa chega falando assim, eu ouvi dizer, eu fiquei sabendo, você já pode ligar a luzinha, porque provavelmente isso aí é um senso comum eivado, ou seja, cheio de preconceitos aí junto, né? Ouvi falar que fulano, fiquei sabendo. Então, vocês já podem preparar. Normalmente, se 90% das vezes, quando a pessoa vem para você com essa posição, ouvi falar, fiquei sabendo, o pessoal está falando, né? Quando as pessoas falam isso,
tem muito de senso comum aí, tá? Então, e mais, certos fenômenos e eventos sociais devem ser muito bem investigados para que causas dos problemas e das desigualdades fiquem evidentes. Só assim poderemos resolver tantos problemas que existem em nossa sociedade. Afinal, não se resolvem problemas complexos apenas com o senso comum. Pelo contrário, o senso comum pode torná-los ainda maiores com o tempo. Então, a importância da gente investigar para a gente quebrar esse senso comum, né? Segundo Charles White Mills, somente informação não é suficiente. Então, pessoal, igual a gente está falando, a gente vive hoje no mundo da informação, a internet informa um monte de coisa. Pessoal, não adianta eu ter muita informação, mas eu não saber relacionar ela com as coisas de fato. Porque se eu não sei relacionar as coisas com o que realmente são, se eu não tenho uma pesquisa um pouco mais aprofundada, a tendência em eu acreditar em fake news hoje ela é muito maior. Então, por isso que a gente tem que pesquisar, procurar saber de onde veio a fonte, quem falou aquilo, se aquilo realmente tem o emissor da mensagem realmente é alguém confiável, né? Então a gente tem que verificar isso, principalmente isso hoje, pessoal. Qualquer informação que chegar para você no WhatsApp, você já tem que ficar esperto, porque normalmente ela chega sem uma fonte, né? Ou você vai olhar, tá a foto lá falando que é uma coisa e na verdade não é, né? Não sei se vocês viram aí, aquele MC Kevinho, ele morreu, né? Ele caiu num acidente da casa dele, do 11º andar lá e morreu. Já tem vídeo mostrando aí ele caindo do prédio. Na verdade, esse vídeo nem existe e as pessoas já estão criando coisas, né? Então, só estou dando um exemplo de como que as pessoas hoje pegam uma imagem, relaciona com um texto, manda para você e você acaba acreditando naquilo, né? Então, antes de emitir ou de passar para frente o conhecimento, pesquise, verifique, né? Porque senão a gente pode estar contribuindo para as fake news, né? Então precisamos desenvolver uma postura que nos ajude a desenvolver a razão, a fim de perceber com lucidez o que acontece no mundo e o que está acontecendo com nós mesmos. Ou seja, deixarmos de ser enganados pela aparência. É aqui que entra a imaginação sociológica. Imaginar que sempre há algo além do que vemos ou conhecemos, as engrenagens escondidas, o que há por trás das coisas, dos fenômenos sociais, o que nós vemos ou não sabemos, mas fazem parte do funcionamento do mundo que nos afeta. Então, pessoal, quando fala que a sociologia ela vai mostrar as engrenagens, o que está por trás, não quer dizer que ela vai ficar inventando teorias conspiratórias, não. Não é isso, não. Né? A gente vai mostrar exatamente pela ciência o que realmente acontece. Né? Porque hoje tem muita mania de falar sobre teorias da conspiração. Né? Então tem tudo, alguma coisa por trás, sendo tramada. Não, não é isso. A sociologia ela só mostra o funcionamento. Por exemplo, o capitalismo ele funciona de que maneira? Como que as pessoas ganham dinheiro com o capitalismo? Então ele vai lá, tem um pensador, o Karl Marx, ele pega e mostra, ó, é assim que as pessoas acumulam dinheiro. Ah, como que as pessoas seguem a religião? Ah, por que as pessoas seguem a religião? Bom, a religião é até uma forma de atrair as pessoas assim, 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 assim. Então é isso que a sociologia vai fazer. Ela vai pegar, então, o que realmente acontece através, então, de uma análise científica e explicar, fora do senso comum. Né? Então, a importância da sociologia, pessoal, principalmente hoje, nesse mundo cheio de informação, ela é importante para a gente pôr os pés no chão, para a gente saber o que está sendo fake news, ou diferenciar o discurso de um governante do que realmente acontece na prática, porque normalmente o governante ele pode falar que ele é maravilhoso ali, ó, eu estou fazendo isso e aquilo, e você vai olhar na prática, os preços estão altos, né, o dólar está subindo, a gasolina está subindo, então a gente tem que saber também diferenciar onde está o discurso e aonde está também a realidade das coisas, né? Então, isso é uma das coisas que a sociologia vai nos ajudar, é saber entender as informações que estão chegando até nós sobre a sociedade, né? Então vai falar sobre economia, vai falar sobre a política. A sociologia ela nos ajuda a compreender melhor esses conhecimentos, tá bom? Mas atenção, isso não significa abrir espaço para teorias da conspiração, negacionismo científico, revisionismo histórico, tá vendo? Foi exatamente o que eu falei aqui, né? Então, explicar o que está por trás não quer dizer que eu vou me basear em coisas mirabolantes. Não, eu vou através da explicação palpável, tá? Da ciência. Trata-se do contrário, abrir-se para o conhecimento científico, utilizar-se de dados confiáveis, pesquisas, estatísticas, experiências e estudos.
É isso que a sociologia busca fazer. Então, pessoal, tudo que eu estiver falando aqui para vocês não saiu da ideia de um fulaninho aí que da cabeça dele. Não. Todo conhecimento científico, toda teoria sociológica, ela parte de estudos, pesquisas que foram feitos por anos, por pensadores, por pessoas que foram na prática, que viram o que aconteceram, né? Se você, por acaso, não confia num conhecimento passado pela sociologia, o correto de você contestar isso seria criando uma outra teoria. Você pode não ser a favor, mas enquanto a teoria existe como tal, como base científica, ela é conhecimento válido. Ah, eu não concordo com a ciência. Tá, se você não concorda com a ciência, então crie uma ciência para rebater ela. A gente não rebate ciência com a opinião. A minha opinião é diferente. Não, a sua opinião é a sua opinião, não serve para conhecimento de nada. Né? Então, por que eu estou falando isso, pessoal? Porque as pessoas hoje estão com uma nicha, é a minha liberdade de expressão, então é minha opinião. Não, tudo bem, a sua liberdade de expressão é sua opinião. Só que a sua opinião, se ela não é baseada em ciência, ela não vale nada. Você fica com a sua opinião para você, né? Então, o cara falou que um conhecimento científico é isso. Aí a pessoa fala, eu não concordo, porque a minha opinião é diferente. Não adianta, né? Você só rebate conhecimento científico através da construção de outro conhecimento científico. A vacina não tem validade porque eu acho que a cloroquina tem. Por que que hoje estão derrubando cloroquina e ivermectina? Porque não corresponde ao conhecimento válido. A minha opinião é que meu pai tomou e melhorou. Beleza, fica com a sua opinião, né? Porque o conhecimento científico ele não fala isso. Né? Então, o que o conhecimento científico fala? A vacina é que tem eficácia. Ela não é a melhor de todas ainda. Estamos desenvolvendo outras melhores. Mas eu não vou rebater um conhecimento científico que a minha opinião é diferente da ciência, né? Por isso que existem doutorados, né, pessoal? O que é um doutorado? A pessoa não ela vê uma teoria, vamos supor, ela leu a teoria lá de um grande pensador, o Adam Smith. Aí ela fala, não concordo com o Adam Smith. Beleza. Enquanto ela não concorda e não construir um conhecimento científico que rebate o Adam Smith, ela vai continuar não concordando, mas com a sua opinião, fora de tudo. Não adianta nada. Se ela for num concurso público, lá está a opinião do Adam Smith, que é a teoria dele. A opinião dela, né? É igual você vai fazer uma prova do Enem, uma prova de vestibular na UFO, e você, na sua cabeça, a ditadura no Brasil não foi ditadura. Você coloca lá que não foi ditadura. Você vai acertar a resposta? Não, porque pela ciência foi uma ditadura militar. A minha opinião é que não é uma ditadura. Tudo bem, é a sua opinião, mas você tem que saber que a ciência não concorda com isso. Aí, se você quer contestar a ciência, você cria toda uma história montando do porquê, mas aí você tem que usar a ciência para explicar por que aquilo não é um conhecimento, ou seja, que não é uma ditadura militar. Né? Então, você só contesta conhecimento científico a partir de outro conhecimento científico. Da minha opinião, ou da religião, que a minha religião pensa isso, não é conhecimento científico, não adianta nada, né? Então, pessoal, aqui só está encerrando, né? No patch do mês anterior, vimos a sociologia que trata da raça, um pouco diferente da biologia. A sociologia não nega a biologia, mas torna evidente que certos eventos e problemas sociais acontecem tendo a cor da pele e a origem, né? Então, está mostrando aqui, né, sobre os problemas que a gente viu sobre a questão da raça no Brasil, né? Então, a mesma coisa quanto aos direitos, né? Tratamos na semana 2 do PET 1. Então, falou sobre a questão dos direitos, né? Então, ele só está dando uma rememorada aqui sobre o que a gente passou no PET 1, né? Ou seja, na primeira semana e na segunda, que trata tanto das questões de desigualdades de direitos no Brasil, que está relacionada à questão da raça, né? Da cor. E aí isso acabou gerando um monte de desigualdade, né? E aí que pergunta, o que faz com que as desigualdades ou violências perdurem por tanto tempo e continuem acontecendo até hoje, né? Quais os possíveis meios de amenizar, diminuir e acabar com isso, com as desigualdades, né? Então, o senso comum não é capaz de dar essas respostas, mas o que é a sociologia que pretende fazer. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que quando eu quero respostas para questões complexas, eu vou ter que também. Vou parar de gravar aqui, tá, pessoal? Quando eu quero respostas que sejam complexas, eu tenho que utilizar, então, de métodos que são mais complexos. Então, eu não respondo o senso comum, a ciência com o senso comum.
né? Então, o que ele está querendo dizer é exatamente isso. Eu vou precisar, então, da sociologia mesmo para poder dar respostas mais plausíveis. Mas por que a desigualdade no Brasil, né? Por que a gente tem essa desigualdade tão grande no Brasil? E o Brasil é considerado um país rico, de certa forma, né? Então, é essas questões que nós vamos estudar na sociologia não é uma resposta imediata, mas nós temos que dar conta delas através, então, do conhecimento científico. Então é isso, pessoal. Quem tem alguma dúvida para perguntar, podem se manifestar com relação às notas, né? Se entregou trabalho ou não. Eu acho que tem alguns aqui que ainda não entregaram ou deixar de entregar, não sei, né? Mas aqueles que estiverem participando das aulas, que participaram, eu estou vendo aqui que normalmente é os que sempre participam mesmo. É esses que estão sempre participando aqui, pessoal. Vou repetir isso novamente. Vocês tiraram 25 pontos, tá bom? Quem está participando, entrando nas aulas. Então, não deixem de responder aquela presença, tá bom, pessoal? Tem que responder no tempo hábil da aula, tá bom? E aí, pessoal? Se quiserem me perguntar, estou à disposição. Você vai lançar alguma planilha com as notas pra gente ver? As nossas notas? Igor, eu vou ver se eu consigo o relatório que sai do diário de vocês, que aí sai a notas de todos. Eu vou ver se eu consigo fazer esse relatório e aí eu posto aqui para vocês, tá bom? Ok, obrigado. Você entrou depois, Igor? Não, eu tava aqui desde o começo. Não, eu tô falando assim, não hoje, eu tô falando na escola, você entrou depois? Eu vim de transferência da turma da noite. Ah, não, foi por isso. Tô só te perguntando, porque seu nome não estava na lista, eu tive que colocar ele à mão. É, Mas tá tudo certinho, você entregou tudo, você participou das aulas, pode ficar sim, tranquilo. Eu estou acompanhando você aqui. ok, obrigado. Então, pessoal, vocês que estão aqui, que entregaram as tarefas no dia, tudo certinho, né? Não vai ter problema nenhum, não, viu? Deixa eu só ver aqui se alguém daqui